The popular movies Ghost. Os filmes populares como Ghost, o Fantasma, descrevem o que mais de 11 milhões de americanos já relataram. Ou seja, que tiveram uma experiência de quase morte, na qual deixaram seu corpo e viajaram por um túnel escuro, amigos reconhecidos e entes queridos que morreram, e encontraram um ser supremo de luz. Existem experiências de quase morte, evidências reais de vida após a morte? Algumas pessoas relataram que se encontraram no inferno, e não no céu, durante sua experiência de quase morte. Suas experiências assustadoras no inferno indicam que não pode ser seguro para nós morrermos. Meus convidados estarão respondendo essas perguntas, incluindo o Dr. Maurice Rawlings, um especialista em doenças cardiovasculares. Foi documentado em seu livro, escrito De Volta para o Inferno, algumas das terríveis experiências infernais que seus pacientes tiveram quando morreram clinicamente e foram ressuscitados. Nancy Eves Bush, presidente da Associação Internacional de Quase Morte, estuda nessa organização de maior prestígio nos Estados Unidos, coletando informação sobre experiências de quase morte. June Langley, uma enfermeira que cuidou de mais de 500 crianças que morreram de doenças terminais. Dave Hunter, pesquisador cristão conhecido internacionalmente e autor do best-seller A Nova Espiritualidade da Nova Era. Howard Storm, um professor ateu que, como resultado de uma experiência infernal, acreditou e se converteu a Cristo e se tornou um pastor cristão. E, finalmente, Dr. John Wilder, autor de mais de 40 livros sobre religião comparada. Convidamos você a se juntar a nós nessa edição de John Annenberg Show. Bem-vindo ao nosso programa. Você sabe que uma coisa que você tem em comum conosco é o fato que todos nós vamos morrer. E é muito interessante que, quando contemplamos essa experiência de morte que está à nossa frente, 11 a 13 milhões de americanos, de acordo com uma pesquisa do George Gallup, publicou, sugere que eles tiveram o que é chamado de experiência de quase morte. E vamos falar sobre o que é uma experiência de quase morte hoje. E quais são as implicações que as pessoas estão vendo. São boas? Existem experiências ruins de quase morte? E, Nancy, eu gostaria que você começasse com uma definição. Esta é sua área. O que é uma experiência de quase morte? Para minha mãe e outras pessoas que podem não estar familiarizados com esse termo. O que é? É uma experiência muito poderosa que acontece quando as pessoas estão perto da morte. Pode incluir, ó Deus, uma dúzia ou mais componentes. Sentimentos de paz, mover-se muito rapidamente através de um túnel, muitas vezes há uma luz, uma sensação de presença, às vezes uma revisão de alguém, de alguma coisa da vida. A pessoa pode sentir que está apenas saturada de conhecimento. Às vezes, uma escolha de voltar, ou muitas pessoas simplesmente ouvem que ainda não é sua hora. E então, elas retornam e mudam a vida das pessoas. Então, basicamente, significa que elas podem ter sido em um acidente, elas podem ter se envolvido em uma colisão no local onde elas tiveram a colisão. De repente, eles meio que deixam seu corpo, ou o fato é que eles se veem passando por este túnel e assim por diante, eles veem esta luz. Então, é aqui que eles obtêm essa sensação de bem-estar e paz, etc. Então, você chama isso de experiência de quase morte? Eles não morreram, porque voltam. Estão perto da morte, certo? Dr. Maurice Rawlings, qual é a diferença entre quase morte e experiência e uma morte clínica? Quando o coração para, sua respiração
plana para requerer uma ressuscitação, isso é apenas um curto período de tempo antes que o cérebro morra, o tecido mais sensível, sem suprimento de sangue, antes que a morte biológica ocorra. E agora é necessário algo que nós podemos fazer, que é a ressurreição. Ainda não estamos tentando a ressuscitação. É a nossa especialidade. Ok, então basicamente, quando você tem um cara na esteira e ele tem um ataque cardíaco, o fato é que ele fica inconsciente e você está tentando trazê-lo de volta. Está falando que isso é uma experiência de morte clínica? Se você não ressuscitar e ele é um pato morto, ele está morto? Ok. Então você traz ele de volta. Quando ele volta e quando eles dizem essas histórias do que eles viram. Então, minha experiência de morte clínica não é experiência de quase morte. Morte clínica, o mais próximo que podemos chegar de não voltar, tudo bem. Mas deixe-me ser cético aqui por um tempo. Nancy, porque provavelmente há mais médicos e céticos que assistem a este programa do que você acreditaria em qualquer outro tipo de contexto cristão. O fato é que eles diriam apenas para mim, bem, Anneberg, você tem que fazer perguntas difíceis, então deixe-me fazer as perguntas difíceis. Que eu vi outras pessoas, como Oprah, e muitos de vocês aparecem. Ele geralmente traz um cara que não acredita em nada do que você está falando em termos de experiência de quase morte, se real ou qualquer implicação. E é basicamente assim, que eles diriam, eu gostaria de saber. Como você responderia isso, ok? Como você responderia o cético materialista que diz, a experiência de quase morte, que eles realmente não experimentou, ou ela realmente não experimentou, não experimente nada que você viu, está apenas em sua mente, nada aconteceu, não deixou seu corpo, foi apenas a sua imaginação imperativa, ou como um sonho, ou cientista médico. E vocês podem pular aqui como vocês responderiam ao seguinte, que diz, que está realmente ocorrendo em momentos de estresse. O corpo tem seu próprio mecanismo. Ele despeja substâncias químicas na corrente sanguínea, incluindo polipédios que se ligam aos receptores de endorfina do cérebro e reduz a dor e cria uma euforia. É automático. Então esta é provavelmente a causa. Você teve uma alucinação, você tem sonhos acontecendo. Você não deixou seu corpo de forma alguma. Como você responde a isso de um cético? Existem cerca de 12 argumentos, como esse. E pode ser falta de oxigênio, qualquer uma dessas bases fisiológicas. E francamente, minha linha de fundo sobre isso é que toda experiência humana é uma experiência com base fisiológica, porque somos criaturas fisiológicas. É assim que trabalhamos. Então, simplesmente para dizer, veja se fizermos cócegas nessa parte do sistema olímpico, se despejamos endorfinas no sistema, então você terá algum aspecto de uma experiência. Você tem algum aspecto de uma experiência, talvez, mas vidas não mudam. Deixe-me entrar aqui também. Você não pode explicá-lo fisiologicamente, porque muitas vezes ele está documentado. Eles veem o que está acontecendo de longe. Seus sentidos não poderiam, o corpo não poderia, possivelmente está envolvido. Quero dizer, você tem muitos casos como o da pessoa que está morta e eles seguem o carro fúnebre. Eles sabem o que está acontecendo na casa, então não poderia ser explicado fisiologicamente. Bem, você está falando sobre essa experiência, veracidade das experiências, como eles podem se recuperar de lembrança. A enfermeira estava com brincos e ali você está de pé com seu casaco xadrez. Eu vi você trabalhando no meu corpo e eu estou aqui no teto ou em algum outro lugar. Lembro cerca de 10% da sequência, como todos nós podemos ter o mesmo sonho fora do corpo. 1 ou 2, 3 vezes a mesma sequência. A questão fisiológica. Sim, mas
Você não pode duplicar essas coisas fazendo cócegas nos neurônios. Como David diz, você pode obter fotos que você não pode obter sequências certas. Mas bem, Dr. Allen, estou falando sobre ver algo que está acontecendo a quilômetros de distância de onde é aquele corpo que não pode ver. Como explica isso? Fisiologicamente. Vamos fazer uma pausa aqui, pessoal. E quando voltarmos, vou perguntar ao Dr. Heldon para ver aqui há 3 exemplos que realmente chamaram minha atenção. Um que a doutora Elizabeth Kubler-Ross compartilhou comigo enquanto ela estava neste programa, e um sobre uma pessoa cega. E esses 3 exemplos que queremos compartilhar com você, que são céticos sobre uma experiência de quase morte, realmente ver algo que devemos olhar. Então espero que fiquem ligados. Bem, estamos de volta. Estamos conversando com essa multidão de pessoas sobre experiências clínicas de quase morte. O que eles nos dizem e que o cético está sintonizando e dizem, bem, não é nada mais do que o que está acontecendo em seu cérebro. O fato de você estar tendo um sonho é como se estivesse dormindo à noite. Você pode pensar que você está em outros lugares, mas o fato é que está tudo na sua cabeça. Ou no outro médico que pode dizer, bem, o fato é que existem produtos químicos que são despejados em seu corpo durante o período de estresse. O fato é que eles estão lhe dando esses alucinógenos, alucinações. E assim por diante. Estão surgindo algumas ilustrações que dizem que tem que ser mais do que isso. Tudo bem, Howard. Me dê uma ilustração. Carl Roberts, do Independence Connecticut, teve aneurisma no cérebro. Ela foi levada às pressas para o hospital, quase que inconsciente. E explodiu enquanto o médico estava explorando e ela deixou seu corpo e seu marido estava do lado de fora, no estacionamento, orando, porque ele era um bom casal cristão e eles estavam orando o mais forte que podia, silenciosamente, para que Deus poupasse sua vida. Ela saiu e ouviu suas orações, enquanto ela estava sendo operada. Após a operação, eles a levaram para a recuperação e eles esperavam que ela ficasse inconsciente por dias e com problemas mentais. E ela ficou consciente na recuperação e contou ao marido, palavra por palavra, que ele havia orado. E ele não acreditou. E ele sabia naquele momento que algo tinha acontecido, que não havia explicação neste mundo. Você disse que ele estava orando silenciosamente. Sim. Ele estava em um local diferente de onde que ela estava. Ela estava na sala de cirurgia, ele estava no estacionamento. Então, qual foi a reação dele quando ela disse que ele estava orando? Ele sabia que Deus poupou a vida de sua esposa e a trouxe de volta. Tudo bem. Ele sabia que a sua oração tinha sido respondida. Ok. Fisiologicamente, você simplesmente não pode fazer isso. Você pode ouvir o que alguém está dizendo no estacionamento? Dr. Redden. Sim, acho que parte do problema com a visão materialista é que todas as explicações alternativas para um ser real fora do corpo realmente não explicam os dados. Dr. Elizabeth Kubler-Ross, que é um dos principais tanatologistas, uma pessoa que estuda a morte, relata a história de 2 meninos que sofreram um acidente de carro. E um dos meninos que sobreviveu contou uma história enquanto ele estava fora do corpo, que ele realmente conheceu seu irmão fora do corpo e que este irmão havia de fato morrido. E ele contou essa história para Kubler-Ross. Depois, agora não há nenhuma maneira concebível de aquele menino ter percebido que seu irmão havia morrido, a menos que ele realmente o conhecesse. Para dar outra ilustração, um jovem estava em coma durante sua experiência de quase morte. Ela descreveu com precisão, em detalhes, o que os médicos fizeram, os procedimentos de ressuscitação, a localização de vários instrumentos no quarto do hospital. Várias horas depois, quando a família saiu, ela alegou que seu espírito estava realmente seguindo o veículo para casa. Quando eles chegaram em casa, ela descreveu em detalhes o que aconteceu com a mãe, cozinhando para comer naquela noite, os pais, a depressão, desânimo pelo acidente que a colocou em coma, os brinquedos específicos que seu irmão e irmã mais novo estavam brincando, com a localização de várias pessoas nas salas, e a dificuldade com a perspectiva
materialista que relega tudo isso a algo interno é que realmente não explica adequadamente esse tipo de experiência. E agora existem literalmente milhares de experiências em que as pessoas saíram do corpo e realmente viram coisas que nem poderiam saber se estivessem conscientes. Acho que o considerado historicamente um ponto de vista materialista realmente sofre com a falta de evidências. A maioria das culturas, historicamente, a maioria das pessoas ao longo da história humana acreditou que havia realmente existe outro mundo lá fora. Não apenas um mundo material, mas também um mundo espiritual, onde Deus mora, onde moram os anjos e até mesmo onde moram demônios. Dr. Maurice Rawlings, medicamento. O fato é que eu vi estudos onde as pessoas, em termos de ondas cerebrais, quando você considera uma pessoa que tem uma linha reta, em termos... O fato é que elas estão com morte cerebral. Até quanto tempo? 3 horas. 3 horas foram gravadas por... Nós não tomamos rotineiramente estudos de ondas cerebrais. Mas o fato é que nesse livro você está falando sobre... Em seu livro, 2 filósofos que basicamente eram céticos sobre isso e olharam para isso e realmente categorizaram essas histórias, verificando-as. E ele corroborou essas histórias e assim por diante. O fato é que você tem uma onda cerebral plana, EEG. O fato é que você não está pegando nenhuma informação. Sim, seu cérebro não está funcionando. E é impossível ter essas experiências. Mas eles têm. Pedimos a um sujeito que colocasse rotineiramente os eggs quando você está se preparando para ser um doador. Verifiquei que o cérebro dele morreu antes de retirar essas partes. Tirando um rim, ele acorda. O que você está fazendo? Ele não teve morte cerebral, mas o EEG teve morte cerebral por meia hora e 30 minutos. Então, mas o fato é que as pessoas que foram categorizadas como morte cerebral até aquele momento, durante o período em que foram categorizadas dessa forma, estão fora de seu corpo, em uma situação, pegando informações que na verdade você pode realmente verificar. E eles verificam e descobriram que essas pessoas eram realmente, estavam ouvindo. O caso do rim, outro, tudo bem. Então o fato é que esse é um. Então você tem o fato de que o coração realmente parou. Aqui é onde você entra, é a sua área. Quanto tempo o coração pode ficar parado? É incrível. Você sabe, 4 minutos nós dizemos, mas eu já vi 10 minutos. Crianças que se afogaram e assim por diante, mais do que até 45 minutos com alguém que se afogou, metabolismo preservados, danificados com água fria, realmente registrado. Então eles acordam e têm essa experiência, sem batimentos cardíacos. Isso é tudo na nossa clínica, isso é o que estamos coletando. E a quantidade de casos negativos, Nancy's, passando por eles, estão aumentando o tempo todo. Eles não são todos bons, a bela luz, eles chamam de inferno, outros chamam de paraíso. Bem, vamos chegar a essas experiências. E você tem um ponto que alguns dos casos que você viu, você avisaria as pessoas que não é seguro morrer? Certo. Mas eu quero manter isso. Dave, você fez muitos estudos sobre casos do vencedor do Prêmio Nobel em termos de nós somos mais do que apenas uma carcaça em um motor em termos de nosso cérebro. Lá em cima, diga-nos o que descobriu. Bem, é claro que ele conectou o cérebro e seguiu a atividade neural. E pedia a uma pessoa para fazer uma determinada tarefa. E uma pessoa poderia fazê-lo pode seguir a atividade neural. Quando eles tiveram Parkinson ou tiveram um derrame e ficaram paralisados, eles não conseguiram disparar algo no cérebro, o que ele chamou de área motora suplementar, onde ele acredita que o espírito faz uma conexão, mas nada mais aconteceu no cérebro. Em outras palavras, eles queriam fazer isso, eles pensaram em fazer isso, e o espírito deseja que o corpo faça. E faz a conexão, mas então nada aconteceu.
E ele descreve o cérebro como citando uma máquina que um fantasma pode operar. Quero dizer, obviamente, psiconese está acontecendo agora. Quero dizer, não sou apenas, espero que não seja apenas um pedaço de bife tucado com nervos. Você sabe que não pode explicar o amor ou os conceitos morais. Fisiologicamente, reações químicas e atividade neural no cérebro. Há mais do que isso envolvido, certo? Então deixe-me falar com você, Nancy. O fato é que muitas pessoas estão dizendo, bem, eu vou morrer. E essas pessoas estão tendo experiências que vão além do estado fisiológico. Você diria que isso é uma prova que há vida após a morte? Não. Ok, por quê? Me diga, por quê? Porque em termos científicos, você não pode estabelecer provas sem um grupo de controle. E não há muitas pessoas repetindo isso, ninguém está levando os cientistas com eles na viagem. Na última vez que verificamos, posso, pule aqui, sim. Eu acho que Nancy tem muito respeito pela ciência, porque a ciência não pode te dizer o que é o amor. A ciência não pode dizer porque um pôr do sol é lindo. Você vê a ciência, não pode mergulhar no reino espiritual. Se houver mais do que fisiológico, se houver um espírito e uma alma, o homem, a ciência não tem equipamento para avaliar isso. Tudo bem? Acho que ela concordaria que há mais, mas acho que a resposta que existe prova é o que vou ao Dr. Weldon. Só acho que você sabe, apesar de a questão, sabe, a definição de ciência que pode ser problemática, às vezes você sabe, eu acho que em um sentido amplo, há fortes evidências sugestivas de que a experiência de quase morte fornece evidência de uma vida após a morte. Sim. Não. Sim, sim. E Moreland, basicamente, com base em você tem um egg, é um plano e nada fisiologicamente está acontecendo. Eles voltam depois de terem estado naquele período de tempo exato. E nesse período de tempo exato, dizer o que está acontecendo fora do hospital, ou outra casa, ou dar informações sobre alguém que morreu em outro hospital. Você tem que dizer que a vida continua independentemente dos processos fisiológicos. Algo está acontecendo, então, nessa medida, Howard, há uma outra evidência, que a vida das pessoas aos milhares é mudada totalmente, radicalmente, convertida durante um momento de trauma extremo e terror. Como você chama isso? É irracional. Pensar que eles inventaram isso ou sonharam com isso, algo misterioso está acontecendo com as pessoas. Durante uma crise, alguém que aponta uma arma para o cérebro e puxa o gatilho pode ter certeza de uma coisa: ele parou a função das células cerebrais. Isso é tudo que ele não acabou com a sua vida. Isso nos coloca uma outra coisa, e todos nós vamos para o próximo programa. Espero que vocês fiquem com a gente e vamos ir para algumas das experiências em torno deste grupo aqui. E a maioria dos 11 a 13 milhões de experiência de morte clínica e de quase morte que o Gallup catalogou, na verdade, apenas por meio de suas pesquisas, trouxe na maioria deles foram boas experiências positivas. Eles viram a grande luz, foi um sentimento maravilhoso, ok? Mas o que estamos descobrindo é que você, trabalhando em pacientes, você era um cético. E de repente um de seus pacientes o surpreendeu basicamente enquanto você estava trabalhando em... Vamos contar aquela história que teve uma experiência infernal. E Howard, você está aqui porque o fato é que você era um professor universitário, chefe do departamento do norte de Kentucky, ateu e não acreditava em Deus. E o fato é que você teve uma experiência de morte e quase morreu. E você foi para o inferno. E agora o fato é que vamos falar sobre o bem e o mal. E o que essas experiências vão nos dizer. Vamos colocar isso na mesa na próxima semana. Espero que você junte-se a nós, porque na próxima semana vamos abordar o tópico: é seguro para você morrer? Ok? I want to welcome you to our
Bem-vindo ao programa. Dr. John Berg. É seguro morrer? Temos um grupo de pessoas aqui que são especialistas nesta área. Mas entre essas pessoas, temos pessoas que realmente tiveram experiências de quase morte e trabalharam com pessoas que tiveram experiências clínicas de morte. E tiveram algumas incomuns, que você provavelmente já ouviu falar na literatura lida nos jornais ou em outros programas de televisão, onde aqueles que tiveram uma experiência de quase morte, como George Guadalupe disse que provavelmente 11 a 13 milhões de americanos tiveram essa experiência de quase morte, que essas pessoas tiveram experiência positiva. E agora eu estou dizendo, ei, não temos mais a morte, mas infelizmente, nas experiências que estão surgindo, há algumas que chamaríamos de experiências ruins, experiências infernais. Um dos meus convidados está aqui conosco. E Howard configurou isso para o nosso público. Era um professor de arte, chefe do Departamento de Arte da Universidade do Norte, Kentucky. Eu gostava muito do meu trabalho, era uma pessoa de responsabilidade, muito compensador. Muita diversão e satisfação real do ego. Era o que toda a minha vida era. Você sabe, carreira, emprego, seja alguém, coloque seu nome no jornal. Você conhece. E também era conhecido como cético. Certo? E eu era bem conhecido na verdade. Algumas pessoas trouxeram seus parentes até mim para convencê-los a não entrar no ministério e no sacerdócio. E você fez? Sim. Assim, como você estava viajando ao longo de um presidente de departamento, assim por diante, agora você levou seus alunos para a França. O que aconteceu lá? No final de nossa viagem, em 1985, eu tive uma perfuração no estômago, pequena, e fui imediatamente levado para um hospital. Esta é uma situação como uma apendicite estourada. Mesmo tipo de situação. Você só tem algumas horas de oportunidade antes de se tornar uma cena crítica muito grave. Pensei que estava morrendo. Minha esposa pensou que eu estava morrendo. Tínhamos nos despedido. E acordei e estava parado ao lado da cama. Eu estava um corpo que se parecia exatamente comigo, mas não pude acreditar porque me senti vivo, inteiro, real, sem dor. Embora eu tentasse me comunicar com a minha esposa, ela não podia ver ou ouvir-me, mas eu não sabia e pensei que ela estava ignorando-me. Fiquei furioso com ela. Estou muito confuso. O que está se passando? E ouço pessoas chamar-me fora da sala. Por isso vou até a porta da sala. E tem um monte de gente lá fora. E eu pergunto se eles são da equipe do hospital para me levar para a operação. E eles disseram que estão me esperando há muito tempo, que eu precisava me apressar e ir com eles. E supondo que isso significava que eles eram funcionários do hospital, eu fui para o corredor. Estava nublado, sombrio, misterioso. Essas pessoas me conduziram por este corredor. Nós caminhamos pelo que parecia quilômetros e quilômetros. Ficou cada vez mais escuro e as pessoas estavam ficando cada vez mais feias e cruéis. E eu queria tanto sair, eu disse, não vou mais longe. Eles começaram a empurrar-me e a puxar-me. E eu lutei e senti-me muito forte e saudável, sem fadiga alguma. Mas eles estavam me mordendo, me rasgando e insultando. E começaram a zombar de mim, do barulho. Era quase insuportável. Era tão alto, com suas provocações e seus gritos e suas risadas, quando você percebeu que não estava no hospital. Isso era outra coisa? Neste momento, eu ainda achava que estava no hospital. Eu, no que me diz respeito, eu estou vivo. E essas pessoas são alguns monstros que vivem neste hospital. Você sabe, eu estou no chão daquele lugar e eles me causaram tanto dano que eu estou apenas enrolado, deitado no chão, totalmente devastado fisicamente. E ainda pior, emocionalmente, por causa de seus tratamentos. E ouço-me dizer, ore a Deus. Eu não sei o que fazer e não acredito em Deus. E ouço-me dizer novamente uma voz, não
estou disposto a dizê-lo intencionalmente, mas estou a ouvir a minha própria voz. Eu escuto uma voz dizendo, ore a Deus. E eu penso, como orar a Deus? O que eu faria? Uma terceira vez eu ouço uma voz com mais autoridade. Ore a Deus. Então tudo bem, vou tentar. Eu não sei, mas o que eu vou fazer? Então estou tentando juntar as orações e estou juntando as peças do juramento de lealdade, oração ao Senhor, do Salmo 23 e coisas que me lembro de 20, 30 anos atrás, como criança. E as pessoas ao meu redor estão horrorizadas. É como se as minhas orações fossem óleo fervendo. Elas estão gritando e berrando comigo. Para parar com isso. Não há Deus, ninguém pode te ouvir. Quando eu percebi isso não é mais Paris, isso não sei onde que estou, mas não há lugar na terra com tanta crueldade. E nesse estado de desesperança, porque não há lugar para onde eu vá, eles vão voltar, eles vão piorar. Eu ouvi na minha mente, eu mesmo como uma criancinha cantando. Jesus me ama. E isso vai se repetindo e se repetindo. E no meu desespero, eu quero acreditar que eu não conheço Jesus, mas eu quero saber. Isso é o que esse garotinho sabe? É confiável? É bom isso? Eu esqueci que eu perdi, que eu tinha uma vez quando eu era criança, e eu quero saber disso. Então, em total desespero, mas sinceramente, eu chamo isso para a escuridão. Eu digo, Jesus, por favor, me salve. E eu quis dizer, ignorante tudo, mas eu quis dizer isso. E com isso, uma pequena luz apareceu na escuridão. E uma pessoa de incrível luz brilhante, amor e bondade, veio sobre mim e me carregou para fora daquele lugar de horror. E me levou, não para o céu, mas para fora de lá. E mostrou-me minha vida toda, desde quando eu era pequeno até quando eu era adulto, desde quando eu era simples, inocente e bom, e como eu tinha me tornado manipulador, egocêntrico, corrupto e bem-sucedido no mundo. Estava a cerca de 1 minuto, tudo bem. Então, ele convidou minhas perguntas e eu disse a ele todas as minhas perguntas e ele respondeu minha pergunta e me mandou de volta a este mundo. E quando voltei a este mundo, sabia que teria que refazer minha vida. Mal sabia por onde começar, mas uma das coisas que pesou muito fortemente em meu coração, eu queria ir à igreja. Porque ele me disse que é onde a verdade foi ensinada, é onde seu espírito foi vivido e construído no mundo. E eu fui à igreja e encontrei pessoas lá tentando viver esta verdade, tentando ser esta verdade, tentando trazer esse espírito para suas vidas. Você conhece o Espírito de Cristo para habitar neles. E eu queria dedicar minha vida a isso. Então, infelizmente, tive que desistir de um bom trabalho que eu amava como professor, e eu larguei isso e fui para o seminário e se tornei pastor de uma pequena igreja em Ohio. Ok, agora você é o pastor daquela igreja. Você sabe que é uma história fantástica e vamos falar sobre o que isso significa e algumas outras coisas. Mas vamos para fazer uma pausa aqui. Quando voltarmos, você vai ouvir outra história de um médico que estava trabalhando em um paciente que estava tendo uma experiência clínica de morte. E o que aquele paciente viu e o que ele estava sentindo assustou o médico. E o médico está aqui conosco. Ele vai contar essa história em um momento. Então espero. Fique conosco.